Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia e nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Especialmente vamos notar esse verso 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Um novo interesse, uma nova ocupação. Vamos ao capítulo 5 de Lucas. Lucas, capítulo 5. Vamos ler desde o verso 27. Lucas 5, 27. Passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles: os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações, os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Vamos orar. Amado Pai Celestial, mais uma vez entregamos nossas vidas congregadas nesse local nas tuas santas mãos e a tua palavra lida em tuas santas mãos. Carecemos desesperadamente que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração, para que as letras se traduzam em realidades espirituais e nós sejamos realmente mais e mais atraídos, amarrados, conquistados por Ti. Por isso, Senhor, estende tua mão misericordiosa e habilita-nos para falar e ouvir a tua palavra, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, daremos então, com a ajuda do Senhor, esse último passo nesses 4 estágios mencionados nesse capítulo 5 de Lucas, e coroados com essa linda parábola, muito provavelmente a primeira de todas as parábolas enunciadas pelo nosso Senhor, que tratam então, agora que já demos os 3 primeiros passos, vai ficando mais claro,
todo esse assunto dessa parábola, que se inicia aí, você viu, no verso 36 e vai até o verso 39, ela faz um contraste entre a religiosidade vazia, formal, mecânica, ritualista e a realidade espiritual. Esse é o tema da parábola. Não sei se você já sabe, toda e qualquer parábola tem apenas um tema. Por isso é delicado quando nós tomamos elementos de parábolas e procuramos interpretá-las de uma maneira um tanto livre, porque as parábolas não têm essa intenção. As parábolas visam, sobretudo, em nos ensinar uma lição. Então, lhes propôs uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, para citar um exemplo. Então, a parábola é focada em um tema. Claro que há nuances, há coisas aqui ou ali que, se for o caso, de serem bem embasadas na doutrina clara do Novo Testamento, nós então podemos tomar a liberdade de usar elementos da parábola e fazer aplicações. Do contrário, não. Então, essa parábola, mais uma vez, ela tem um foco central. E o foco central é, sem dúvida, contrastar, de novo, religiosidade formal, mecânica, vazia, tradicional, externa, com realidade espiritual. Então, o que seria nessa parábola esse vinho novo? Já vimos. O próprio Lucas interpreta de uma maneira tão clara no livro de Atos, quando aquelas pessoas viram o Espírito Santo descer sobre aqueles 120 e disseram, eles estão cheios de vinho novo, no sentido de embriagados. Então é claro, é muito claro, que esse vinho novo é uma figura, sobretudo, do dom no singular, do Espírito Santo, que contém em si mesmo todas as realidades celestiais, todas as realidades espirituais, tudo aquilo que concerne a Cristo, que toca Cristo, virtudes de Cristo, glória de Cristo, está então, digamos, depositado no Espírito Santo, que foi depositado na igreja. Então ele é o vinho novo. Mas é claro que para que o vinho novo seja depositado em odres, esses odres, segundo a parábola, eles têm que ser odres novos. Porque se forem odres velhos, eles estão enrijecidos. Eles não são maleáveis, eles não podem suportar o vinho novo. O vinho novo romperá os odres. Veja os termos dessa parábola. Então ambos se perderão. Então o que o Senhor fez? Então nós temos esse capítulo 5 de Lucas. Claro que não apenas ele. Mas ele é tão especial, porque nós temos dentro de um único capítulo, 4 cenas, não perca isso, não esqueça isso, quando então o caminho para a preparação dos odres novos, para que possam conter o vinho novo, está descrito. E você não acha isso extraordinário? O Espírito Santo ter selecionado 4 cenários, 4 eventos, e mais, colocado esses eventos nesta ordem, já que a ordem não pode ser alterada. Por exemplo, nós colocaríamos uma nova ocupação à frente de uma nova convicção de pecado? É impossível. Então o Espírito Santo, mestre que é, ele selecionou, através da pena de Lucas, 4 eventos, 4 cenários e 4 cenas. E então ele ordenou. E ele coroa, veja aí, no mesmo capítulo, ele coloca a coroa desses 4 eventos, a parábola dos odres novos. Porque já foi enunciado qual é o caminho para que nosso Senhor obtenha odres novos. Então, o que são os odres velhos? Os escribas e fariseus. Odres velhos. O judaísmo, enfim. O que é o vinho velho? Também anunciado nessa parábola. Especificamente falando, é o ensino dos escribas e fariseus. Então, eles próprios são odres velhos. E o ensino deles é vinho velho. E também o Senhor contrasta nessa parábola vestes novas com veste velha. E fica evidentemente claro, dentro da mesma linha, que o Senhor está fazendo o mesmo contraste. E aí ele usa uma palavra importante. Ele usa o termo, não se ajustará à velha. Este remendo de pano novo, ele não se ajustará
a veste velha. Mostrando então a mesma coisa, que essas realidades espirituais, essas realidades celestiais, que estão ali encarnadas na pessoa santa do Filho de Deus, porque ele é a realidade espiritual, não podem ser ajustadas a vestes velhas. Então, meus irmãos, todas as três figuras, veste nova, veste velha, odre novo, odre velho, vinho novo, vinho velho, contém a mesma ideia. O contraste da religiosidade formal, externa, vazia, afastada de realidades espirituais, que se move por si mesmo, que tem sentido em si mesma, né? Que tem motivos para si mesma, assim é a religiosidade, não é? Completamente antagônica à realidade espiritual. E mais uma coisa, quando essa linda parábola diz que ambos se conservam, já mencionamos em outra ocasião aqui mesmo, é uma frase tão especial. Sabe por quê? A realidade espiritual, ouça isso, irmão, ela é que determina e deve determinar sempre a forma. Porque, irmãos, viver sem forma é impossível. Tudo na criação tem forma. E tudo que é realidade espiritual visa manifestar-se em uma forma.